Primeiro, eu gostaria de definir o que significa a afirmação de que Deus é onipotente. Então, primeira coisa eu quero falar sobre isso, né? Deus onipotente. A palavra onipotente, ela vem do latim homino potens, hominos, todo, mais, né, potens, que é poderoso. E se refere então a um atributo da pessoa de Deus, aonde então nós estamos dizendo que Deus tem todo poder, poder infinito, poder ilimitado. E daí todo poderoso. Esse atributo de Deus é colocado pelos teólogos como um atributo não comunicável. Isso significa que é um atributo que Deus não transfere a nós, criaturas. Então você pode esquecer, você não é todo poderoso. Embora você é semelhante ao Senhor, na sua imagem, né, na sua espiritualidade, na sua vida, mas você não é todo poderoso. Esse é um atributo que Ele não entregou a nós, seres humanos. Este poder ilimitado, né, de Deus, por exemplo, aparece na criação, está revelado na criação. Basta você olhar um pouco para a criação e você vai perceber o poder ilimitado deste Deus. Por exemplo, para que a gente possa simplesmente trazer aqui, né, uma claridade, vamos assim dizer, uma luz a essa questão da criação, basta você pensar da onde Deus criou todas as coisas. O que existia quando Deus criou todas as coisas? Nada. O que existia? Nada. Absolutamente nada. E é interessante então porque nos Salmos 33, do verso 6 ao verso 9, o salmista declara esse poder criador de Deus. O salmista diz assim, olha, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Então, Deus criou todas as coisas, e o salmista está falando a respeito disso, simplesmente pelo poder da palavra. Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. A ideia de onipotente, então ela traz para nós essa ideia de que Deus tem todo o poder, ao ponto dele criar do nada todas as coisas, simplesmente pela sua palavra ele as fez existir. Mas também quando nós estamos dizendo que Deus é onipotente, nós precisamos saber que isso significa que nós estamos dizendo que Deus pode fazer tudo o que determinou a fazer. Isso é muito importante que nós entendamos. Nenhuma força, nenhuma pessoa, nada, absolutamente nada pode impedir Deus de realizar a sua vontade. E nada, absolutamente nada, pode obrigar Deus a fazer qualquer coisa contra a sua vontade. Então, quando nós falamos que Deus é todo-poderoso, nós entendemos que Ele tem todo o poder para trazer à existência aquilo que não existia, do absoluto nada, mas também estamos dizendo que Deus tem o poder de realizar tudo quanto Ele determinou, tudo quanto Ele quer. E isso é importante para nós cristãos, porque nós caminhamos pela fé.
crendo em todas as promessas de Deus e no cumprimento desta promessa, a qual ele anunciou por meio de Jesus Cristo, e que ele diz então que Jesus voltará e reinará, nos conduzirá a Nova Jerusalém, a um novo céu, a uma nova terra. E quando então eu creio nessa verdade, eu olho para este Deus todo-poderoso, que foi capaz do absoluto nada criar todas as coisas, eu encontro paz, eu encontro descanso. Por quê? Porque eu tenho a certeza plena de que esse Deus tem todo o poder para cumprir o que ele disse. E nada, absolutamente nada, pode impedi-lo de cumprir. Então, é certo que um dia, sim, estarei vivendo nesse novo céu, nessa nova terra. É certo que as promessas de Deus a respeito da ressurreição virão acontecer. Por quê? Porque o Senhor tem todo poder. Amém? E a palavra de Deus, ela vem ainda autenticar isto. Os profetas de Deus vêm afirmar esta verdade. Por exemplo, Isaías capítulo 43, versículo 13. Diz assim: desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Agindo eu, quem impedirá? Não tem quem possa impedir o agir de Deus. Porque Ele é todo poderoso. Não há poder como o dele. Jó também faz essa afirmação, em seu livro, de que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. No livro de Jó, no capítulo 42, versículo 1 e 2, está escrito: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Dizer que Deus pode fazer todas as coisas, significa que Ele pode fazer tudo que estiver de acordo com sua natureza. Deus governa sobre todo o universo. Deus governa sobre todo o multiverso. Deus governa sobre todas as nações. Deus governa sobre todos os povos. Sobre o mundo visível e invisível. Contudo, mais uma vez eu peço, preste atenção. Deus governa sujeito à sua própria natureza santa, justa e amorosa. O que isso significa? Que embora Deus seja todo poderoso, há coisas que Ele não pode fazer. Ele não pode contradizer a si mesmo. Ele não pode ser cruel, porque Deus é santo. Ele não pode ser egoísta, Deus é amor. Ele não pode pecar de nenhuma forma. Ele não pode mentir ou fazer qualquer coisa que vá contra a sua natureza. Porque Deus é pleno em santidade, em justiça, em amor. Deus não pode deixar de ser Deus. Se Ele fizesse qualquer coisa contra si mesmo, contra a sua própria natureza, então Ele deixaria de ser Deus. Ele passaria a ser dominado, então, pelo mal, pelo pecado. Deus é pleno, não há em Deus espaço para que o mal exista nele. Ele é pleno em amor, Ele é pleno em santidade, Ele é pleno em justiça, Ele é pleno. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Deus não pode deixar de ser Deus.
E eu me lembro de um pastor que ele sempre dizia isso, e eu gosto dessa frase que ele dizia, né? Simples de tudo, mas muitas vezes ele subia no púlpito e ele falava: Deus é Deus, Deus é Deus. Isso é maravilhoso, porque Ele é todo poderoso, pleno em todas estas coisas, e isto o mantém sendo eternamente o mesmo, imutável, imutável.